Fala pessoal, acharam o menino, acharam o menino! Mas as crianças não param e essa semana teve mais uma confusão com o menininho. Mas dessa vez foi com uma raposa, não com um gorila. Pois é pessoal, acharam o menininho que tinha se perdido lá no Japão. Se perdido não, né? Foi largado pelos pais lá no Japão. Você não conhece a história? Então o que aconteceu foi o seguinte. Há cerca de uma semana, mais ou menos, um menino no Japão foi abandonado pelos pais numa estrada perto de uma área vulcânica no Japão, porque ele estava se comportando mal. Ele estava atirando algumas pedras na estrada onde passavam alguns carros. E aí, para dar um castigo no menino, largaram ele lá e foram embora, andaram com o carro uns 500 metros. Quando acharam que já tinham dado susto suficiente no garoto, voltaram e... cadê o menino? Pois bem, o menino sumiu, desapareceu, ficou 6 dias perdido no Japão. Eu falei sobre essa notícia no vídeo que eu gravei no sábado, e ainda não tinham encontrado ele. Pois bem, acharam o rapaz. E o mais impressionante em terem achado o menininho, que é um garoto de 7 anos, foi como ele foi encontrado. Ele foi encontrado a 5 quilômetros de distância de onde ele tinha sido deixado, dentro de uma espécie de cabana, um abrigo, que estava lá sem uso há algum tempo. Pelo que eu vi, era um abrigo utilizado por militares. E estava lá dentro, dormindo entre 2 colchonetes que estavam lá abandonados já há alguns dias. E ele estava bebendo água ali perto e tal. Mas estava todo mundo muito preocupado porque ali tem ursos. E achando que ele estava solto em algum lugar e que perigo que ele podia estar correndo. Então, eu acho que o mais impressionante foi realmente como ele foi encontrado. Porque... primeiro, 5 km de distância, uma criança de 7 anos. No meio da floresta, ele andou bastante. E ninguém esperava que ele estava lá. Então, esses 6 dias que ele foi procurado para outro lado, em outros lugares. E aí, alguém resolveu olhar aquela cabana que estava lá, ir para aquele lado e acharam ele. Então, essa é uma história que não terminou tão mal assim. Conseguiu achar o menino, o pai veio a público pedir desculpas a respeito do que aconteceu, pediu desculpa para o país inteiro a respeito do que tinha acontecido, porque virou uma comoção nacional o menino perdido. Mas como a criançada não para, um outro menino, dessa vez na China, 4 anos, foi com a família numa exposição. Até aí, tudo bem. Nada demais nessa notícia, Danilo. O que tem o menino ter ido para uma exposição? Pois bem, um artista havia construído uma estátua em tamanho real, né, tamanho de um ser humano, da raposa Nick do filme Zootopia. E colocou ela numa exposição. E essa raposa ela demorou 3 dias e 3 noites para ser construída, porque ela foi feita com pecinhas de Lego. E aí beleza, foi lá, né, 3 dias e 3 noites trabalhando na estátua, colocou ela na exposição. Quando ele colocou ela na exposição, deu 1 hora da exposição aberta, um menininho de 4 anos foi lá e destruiu tudo. Desabou, enfim. E a estátua estava avaliada em $15 mil. E aí é engraçado ver esse tipo de notícia, porque eu sempre pesquiso em vários lugares para ver se a notícia é realmente aquilo, principalmente quando fala valores, né? O que uma fala, o que outra fala, tal. E aí, dependendo de quão sensacionalista queria ser o site que estava dando a notícia, falava $15 mil, o outro falava $57 mil, o outro falava 13 mil euros. Então, enfim, valia uma boa grana a estátua. E ela foi derrubada. Quando eu contei essa história para algumas pessoas, a primeira reação foi: mas os pais tinham que pagar esse negócio, não é possível, é um absurdo, esses pais são muito irresponsáveis. E talvez aí esteja o ponto de conexão entre as duas histórias. Tanto o pai do Japão, que veio a público pedir desculpas para o povo japonês, o povo do país dele, pelo que ele tinha feito, assumindo o seu erro, e dizendo: não, realmente, eu fiz merda. Fiz merda, não devia ter feito isso. O cara na China também assumiu o erro. Chegou pro artista e falou: olha, desculpa. O meu filho fez, então eu sou responsável. Eu vou pagar. E o artista recusou. O artista falou: não precisa, não foi a intenção do menino. Eu não sei em que circunstâncias isso aconteceu, mas ele recusou. Apesar do pai ter assumido. Então, muitas vezes a gente tem uma postura, né? Eu acho que isso é muito bom, isso ter acontecido. Porque os pais, o pai, a mãe, enfim, eles podem não ser culpados de uma determinada coisa ter acontecido, mas eles são responsáveis por aquilo. Você é responsável pelo que seu filho faz, meu amigo. Ele quebrou a estátua, você paga. Mas ele é só uma criança, mas você não. Você tinha que estar de olho nele. Você tinha que estar vendo para onde ele está indo. Mas acidentes acontecem. Sim, alguém é responsabilizado por isso. Certo? Então, é só isso que eu queria dizer. Vamos separar um pouco essa questão de culpado e responsável. A criança é inocente, ela é inocente.
O pai é responsável pelo que está acontecendo, acidentes acontecem e a gente precisa prevenir. E se você não preveniu, perdeu, tomou, vai ter que pagar, vai ter que assumir. Assume o erro, vai lá em cadeia nacional e fala que você errou. Se o filho quebrou uma coisa, vai lá e paga. A responsabilidade é sua sim. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Se você gostou, dê o seu curtir aqui no vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!